pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o livro A Metamorfose do tcheco Franz Kafka. Falar sobre a metamorfose é um pouco complicado, porque apesar do livro ser curto, a escrita ser fluida, ele é construído em camadas. E para você conseguir explorar essas camadas ao máximo, pelo menos para mim foi preciso estudar um pouco, ler um pouco na internet e também ter um pouco de paciência com o livro, porque não é de cara que você consegue pegar todas as charadas que ele tem. Bom, eu vou logo avisando que pode ser que eu fale sobre algumas coisas nessa resenha que possam prejudicar a sua experiência de leitura se você ainda não leu Kafka, e nem a Metamorfose. Então se você quer assistir essa resenha, lê o livro primeiro, que ele é super curtinho, e depois você volta pra cá, tá bom? A Metamorfose foi escrita no ano de 1912, mas só foi publicada 3 anos depois, em 1915. Uma das grandes características dessa obra é que ela representa tudo que é humano, tudo que é monstruoso. E as relações familiares também são apontadas e criticadas pelo autor no livro. Tem uma frase do Otto Maria Carpo que é muito interessante, que ele diz o seguinte: Kafka teria apenas descrito com realismo insubordinavel a vida humana assim como é, permanentemente ameaçadora e sem sentido. E para conseguir ilustrar isso que o Otto Maria Carpo falou, eu quero ler a primeira frase do livro, que é a mais célebre da obra e uma das mais relembradas dentro da literatura. Quando certa manhã Gregor Samsa despertou, depois de um sono intranquilo, achou-se em sua cama convertido em um monstruoso inseto. Então quando a gente lê essa frase, a primeira coisa que vem à nossa cabeça, pelo menos pra mim, foi continuar a ler pra tentar saber o que aconteceu, por que ele foi transformado em um inseto monstruoso. E o Kafka coloca o grande clímax da história na primeira frase do livro. Ele nem perde tempo ambientando, ele simplesmente diz que certo dia um carinha chamado Gregor Samsa acordou transformado num inseto monstruoso, gigantesco, asqueroso. Então quando a gente lê isso daqui e a gente pensa a respeito disso, é impossível você se transformar em um inseto. Não existe essa metamorfose para as pessoas. Mas quantas vezes você já não foi isolado por ter uma opinião diferente, por ter uma doença contagiosa, você já não foi deixado de lado para as pessoas não se misturarem com você? Ou até mesmo, o quanto você vale? Até quando você vale? Então são reflexões que já nos pegam na primeira frase do livro. A Metamorfose vai contar a história do Gregor Samsa, que certo dia, como nós já vimos, acorda transformado num inseto. E a primeira grande interpretação que o Kafka nos deixa é que ele não diz qual inseto é. Então pode ser uma barata, pode ser uma centopeia, qualquer coisa. Ele só nos diz que é um inseto gigante, grande, nojento. E além disso, uma das primeiras reflexões é sobre o inseto. Porque dentro de muitas teorias, uma pessoa que é inseto, ela é alienada, ela é subordinada. O Kafka tem uma grande característica na sua obra em retratar a subordinação. E nada mais justo do que colocar um inseto para retratar isso. Então, depois que o Gregor acorda, antes dele se levantar da cama, ele pensa que ele está atrasado e que ele precisa ir trabalhar. E quando ele tenta sair da cama, é quando ele dá sentido à sua nova condição, porque ele percebe que ele não consegue se levantar da forma natural, porque ele está com as suas patinhas se mexendo, ele está com um casco enorme, e ele não consegue se levantar. E se ele for sair da cama, ele pode se machucar. Então ele está tentando fazer uma manobra para conseguir se levantar e ir trabalhar, mesmo atrasado e mesmo nessa condição. Então, o Gregor ele era caixeiro viajante, e a gente consegue inferir que ser um caixeiro viajante naquela época era uma profissão muito rentável, porque ele era o provedor da sua família, então ele sustentava a si próprio, além do seu pai, da sua mãe e da sua irmã. Como ele era um bom empregado, ele trabalhava bem, ele vendia bastante, e aí vem uma crítica do Kafka ao homem do século XX. Ele não foi trabalhar, ele nunca era de faltar sem avisar previamente, então o gerente da empresa onde ele trabalhava, não qualquer subordinado, mas o gerente, vem procurar por ele na sua casa. E quando o Gregor tenta explicar que ele já está indo, ele não consegue falar, porque na sua cabeça ele está falando, mas como ele virou um inseto, ele não consegue se comunicar.
sai apenas uns barulhos estranhos, todo mundo fica assustado. Então aí vem uma outra característica a respeito de nós como humanos. Quando nós perdemos a nossa comunicação, que é uma das maiores características da humanidade, nós perdemos também uma grande parte de nós mesmos. E o Gregor tá lá tentando se explicar e ninguém entende nada, e aí quando ele consegue sair da cama, quando ele consegue abrir a porta, simplesmente ele assusta todo mundo e o gerente sai correndo e os pais ficam espantados. É horrível a cena, sabe? Ao mesmo tempo que cômica, porque o gerente sai correndo e nunca mais volta, também é triste porque foi um baque para a família dele acordar e ver o filho transformado num inseto. E uma outra coisa que marca muito essa história é a forma como a narrativa se desenvolve depois do episódio da metamorfose, da transformação do Gregor. Porque o tom da história continua de uma forma desacreditada, melancólica, triste. Nem o narrador tem esperanças que aquela situação se passe. E muitas vezes nós, leitores, nos apegamos aos narradores dos livros. E nem esse narrador pode nos dar esperança de que alguma coisa vai mudar. Então o tom que a história continua, ele ao mesmo tempo que é melancólico, ele representa uma crise existencial. E essa crise, essa palavra existência é muito forte em Kafka, porque a teoria do existencialismo é forte no livro dele. Tem 2 episódios que, pelo menos para mim, marcam essa teoria. Um é quando a irmã do Gregor traz para ele leite com pão, que é uma das comidas que ele mais gosta, e quando ele prova, ele sente asco pelaquela comida. E quando a Grethe traz para ele frutas podres, comidas estragadas, ele gosta daquilo. E tem um outro episódio lá pelo final do livro que o Gregor, ele vê e ouve a irmã dele tocando violino, e quando ele se depara que ele ainda gosta desse som, que ele ainda gosta de ouvir música, ele se pergunta: se sou uma fera, por que a música tanto me impressiona? Então isso para mim simboliza bastante a teoria do existencialismo em Kafka e é bem interessante. Só que olhando mais uma vez para o tom que a narrativa se desenvolve, a gente percebe que é difícil ler Kafka. Ler Kafka é uma coisa que nos deixa com um pensamento complicado, pesado. Isso também representa a vida do autor, porque o Kafka teve uma vida muito complicada. Ele estudou normalmente, né, no ensino médio e tal, e depois ele fez uma faculdade, e o primeiro trabalho dele não era o que ele queria fazer, né, porque o pai dele queria que ele fizesse isso, ele não queria. Então, além dele retratar a relação difícil que ele tinha com o pai no livro, porque o pai do Gregor nunca foi visitá-lo depois dessa metamorfose, o Kafka se coloca dentro da obra também, então ele representa muito a sua vida dentro das suas obras, não apenas da metamorfose, mas das outras também. E também a história da metamorfose, do distanciamento que a família teve do Kafka, ela é presente porque ele teve tuberculose na sua vida, né? O Kafka teve tuberculose, naquela época era uma doença contagiosa e incurável. Então ele passou muitos anos da sua vida internado em sanatórios. E ele ficava longe da família, ele ficava sozinho. Então isso também está representado na sua obra, principalmente no A Metamorfose. E falando um pouco sobre as relações familiares, a gente percebe que enquanto o Gregor ele era um monstro por fora, a família dele era um monstro por dentro. Porque enquanto ele trabalhava, enquanto ele provia a família, estava tudo bem, tudo mil maravilhas. Mas depois que ele se transformou, a família o isolou, porque ela teve que se virar, ela teve que deixar ele pra lá e começar a se virar. E é muito triste você ler como a família perde a sensibilidade por ele. Porque no início, assim, até é uma preocupação da irmã dele e da mãe. A mãe, tipo assim, ai meu Deus, é meu filho, ele tá transformado nisso que é um inseto horroroso, eu preciso ajudá-lo. E da irmã dele, que ela ainda limpa o quarto dele, ela ainda leva comida pra ele, porque ela se sente na obrigação, é meu irmão, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Mas com o tempo, a família chega a se questionar, será mesmo que o Gregor é esse bicho, esse inseto? Será mesmo que é ele? E tem um outro paralelo incrível a respeito dessa obra que a gente pode fazer, que é a respeito da violência na nossa sociedade de hoje em dia. Quando a gente vê uma coisa muito horrível na televisão, a primeira sensação é que a gente fica chocado, a gente fica temeroso com aquilo, a gente fica sensível com aquela situação. Mas depois aquilo se repete muitas vezes e nós perdemos a sensibilidade. Então a respeito da metamorfose é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha conseguido alcançar um pouco do tanto que é essa obra, sabe? Então eu vou deixar aqui embaixo os links de vídeos, mas principalmente de artigos que eu li na internet, que me ajudaram muito, né? Textos de apoio que me ajudaram muito a
falar sobre a Metamorfose, vou deixar todos eles linkados aqui. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de dar um joinha no vídeo aqui embaixo, agora eu aprendi, é nesse lado aqui. Deixe suas opiniões aqui nos comentários, se você tem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a conversar comigo, se você não gostou de tudo que eu falei, vamos conversar, porque essa obra é muito difícil mesmo de falar em frente à câmera pra vocês, eu precisaria de muito mais tempo pra conseguir falar. Além disso, conhece o canal Sinceroteca, que é parceiro do Não Apenas Histórias, me segue nas minhas redes sociais e até a próxima. Tchau!